E aí galera, beleza? Hoje eu vou estar falando sobre o argumento cosmológico Kalam, né? É o argumento que vai defender a ideia de que há um começo no universo e há um criador para isso, né? É muito comum você encontrar hoje em dia pessoas que acham que a fé e a razão elas não se misturam, o Big Bang vai cancelar a ideia de Deus, e a minha ideia hoje é justamente contrária a esse senso comum sobre o Big Bang e sobre Deus e mostrar que um não cancela o outro, mas na verdade um é evidência para o outro, né? E para começar, eu gostaria só de falar do argumento cosmológico. O argumento cosmológico, ele tem estado na história da humanidade por muitos séculos, né? William Lane Craig, ele postulou, né, o argumento cosmológico Kalam em 79, na sua tese de doutorado, só que ele se baseou na ideia de um estudioso muçulmano chamado Al-Ghazali. Ele vivia lá para o século XI, século XII, e ele era um cara muito dedicado aos estudos, e ele teve essa ideia do criacionismo, né? Porque os muçulmanos naquela época estavam caindo muito na ideia grega do universo eterno, né? A ideia de Aristóteles do universo eterno, né? E ele postulou essas ideias. E outra pessoa também que trouxe a ideia de algo que começou no universo foi Tomás de Aquino, né, com as suas 5 vias, né? Tomás de Aquino foi um grande teólogo natural, e ele, com suas 5 vias, ele trouxe a ideia de que há uma causa primeiro para o universo, né? O universo não se causou a si mesmo, não, o universo não criou a si mesmo, mas há um criador antes do universo, no caso. O problema da visão, tanto do Al-Ghazali quanto do Tomás de Aquino, é porque eles não apontam para Deus, eles apontam para um criador, algo que veio antes do universo. E é isso que o Craig fez na sua tese de doutorado. Ele se baseou na ideia do Al-Ghazali e ele apontou esse argumento para Deus especificamente, né? E para explicar, né, primeiro eu gostaria de falar como é que um argumento lógico ele funciona. O argumento lógico é algo muito utilizado na apologética, que é quando eu coloco duas premissas, ou mais premissas, pode ser mais, ou que são afirmações e uma conclusão. E essa conclusão e essas premissas precisam ser corretas e coerentes também, né? Por exemplo, vamos dar um exemplo básico, né? Todo ser humano morre um dia. Isso é a minha primeira premissa, isso é a minha primeira afirmação. Segunda afirmação, Joãozinho é um ser humano. Minha terceira afirmação, que é uma conclusão na verdade, vai ser que Joãozinho morrerá um dia. Então isso é um argumento lógico, isso está correto e está coerente. Agora, se eu falo, todo ser humano tem 8 pernas, minha segunda premissa vai ser, Joãozinho é um ser humano. Minha conclusão vai ser, então Joãozinho tem 8 pernas. Está correto a lógica, mas não está correto a evidência que suporta a primeira premissa, que todo ser humano tem 8 pernas, isso não tem evidência nenhuma. Então, esse é o argumento lógico, a lógica está correta, porém, as evidências estão falhas e a coerência também está muito falha, né? Então, o argumento cosmológico ele vai seguir essa linha lógica e ele parte dessa forma. A primeira premissa é tudo que vem a existir tem uma causa, né? Então, tudo que vem a existir vai ter um causador antes que vai levar à existência do que veio a existir, no caso. É difícil, mas vocês vão entender. Premissa número 2, a segunda afirmação, é que o universo ele teve um começo, né? E a conclusão dessas duas premissas é que o universo ele tem uma causa, aquilo que causou o universo, tem algo que causou o universo. Isso que a gente vai ver hoje, né? Para destrinchar um pouco mais a primeira premissa, eu gostaria de primeiro falar que essa ideia de que tudo que vem a existir tem uma causa é chamada de lei da casualidade, né? Inclusive, o pai da ciência moderna, o Francis Bacon, ele falou que a ciência é a busca do conhecimento pelas causas, né? Então, para o Francis Bacon, a ciência está sempre buscando a causa daquilo que vem a existir, né? O porquê e também o que fez aquilo existir, qual o propósito daquilo existir, né? O David Hume, que era um grande cético, um filósofo ateu, ele afirmava que ele nunca fez a tão absurda proposição, a tão absurda afirmação de que algo possa existir sem uma causa, né? Então, David Hume, que ele foi um grande crítico da ressurreição de Cristo, um grande crítico da possibilidade de milagres no cristianismo, ele mesmo fez a tão absurda afirmação que algo que vem existir não tem uma causa, né? O William Craig, no seu livro Em Guarda, ele vai dizer que acreditar que algo possa vir através de nada, por nada, né? Nada causando esse algo, é pior do que você acreditar em mágica, né?
Porque se você acredita em mágica, vamos pensar em um mágico tirando um coelho da cartola. Se você acredita nisso, pelo menos você tem uma cartola e você tem um coelho, você tem um mágico também. Pelo menos você tem uma cartola e você tem um mágico, né? E isso tem alguma coisa, pelo menos. Mas se você acredita que o nada causou todo o universo, isso é pior ainda. Isso é mais difícil de acreditar, né? O Aristóteles ele dá uma ideia muito boa do que é o nada. Se você não consegue conceber o que é o nada na sua mente, o Aristóteles vai dizer que o nada é aquilo com que as pedras sonham à noite. Você consegue imaginar o que é que as pedras sonham à noite? Eu não consigo e eu acho extremamente difícil alguém conseguir. Então é isso que algumas pessoas acreditam que causou o universo, que trouxe o universo à existência, né? Um professor de filosofia da Universidade de Western Michigan, nos Estados Unidos, chamado Quentin Smith, ele falou que a posição mais racional que uma pessoa pode ter é que o universo ele veio do nada, por nada e para nada. Então essa é a posição mais racional que um professor de filosofia na Universidade Americana ele afirma que uma pessoa possa ter. Então essa é a primeira premissa, é a premissa da lei da causalidade, que tudo que vem existir tem uma causa. E aí nós partimos para a segunda premissa, que é que o universo teve um começo. Entenda que alguns séculos atrás era muito comum uma pessoa achar que o universo ele é eterno, ele é estático, sempre existiu, sempre vai existir. Essa é uma ideia aristotélica, né, que os cientistas e até teólogos eles tinham há muitos séculos atrás, só que o século passado foi o século que derrubou essa ideia de eternidade do universo, provando que o universo teve um começo. E eu vou trazer aqui alguns argumentos para o começo do universo, né? Você pode ver mais em outras fontes, como o livro Em Guarda, do William Craig, como o livro Não Tenho Fé Suficiente para Ser Ateu, do Norman Geisler e Frank Turek. Ele vai trazer mais evidências, mas algumas delas são, primeiro, a teoria da relatividade geral, do Albert Einstein, né? Essa teoria ela vai mostrar que o universo ele teve um começo. Para essa teoria dar certo, o universo precisaria ter um começo. Tanto é que o Albert Einstein, na época, ele não gostou muito dessa ideia e ele introduziu o que é chamado de fator disfarce na equação. E esse fator disfarce é conhecido também como quase uma heresia matemática, porque ele estava dividindo algo por zero, né? Os matemáticos comentem, me corrijam se isso é possível ou é uma heresia matemática, né? E isso ele fez para justamente tentar disfarçar a ideia de que o universo ele teve um começo, mas no final não deu certo, ele precisou retirar e se retratar por causa do fator disfarce e ele admitiu sim que o universo ele tinha um começo, ele levava essa ideia de um começo, né? Um cosmólogo britânico chamado Arthur Eddington, ele teve um contato com a teoria da relatividade geral e ele falou o seguinte: filosoficamente a noção de um início da ordem presente da natureza me é repugnante. Eu preferiria ter encontrado um genuíno branco. Então veja, um cosmólogo, um cientista britânico, para ele era repugnante a ideia de um início do universo. Para ele, um genuíno branco, um vazio, era melhor do que isso. E ele teve, como eu falei, ele já teve contato com a teoria da relatividade geral do Einstein. Então essa era a visão dos cientistas ateus na época, que a ideia de que o universo teve um começo estava tomando corpo na época, e para eles era péssima essa ideia, porque se o universo teve um começo, isso iria trazer a ideia de que o universo foi criado, e isso também iria trazer a ideia, inevitavelmente, de que o universo teve um criador, né? O segundo argumento é o desvio para o vermelho do telescópio Hubble. O telescópio Hubble, alguns anos depois da teoria do Einstein, ele descobriu que as galáxias estavam se afastando através de um chamado desvio para o vermelho, novamente trazendo a ideia de que se as galáxias estão se afastando, um dia elas estiveram próximas e coladas. Então, isso mostra que o universo não pode ser eterno. Um outro argumento é da primeira e segunda lei da termodinâmica, né? A primeira lei da termodinâmica ela é bem simples, e eu vou ilustrar ela como se fosse uma lanterna, né? A primeira lei afirma que a energia de um meio, a energia do universo, ela está em equilíbrio entre energia consumida e energia consumível ainda. Então, veja, se o universo fosse eterno, a quantidade de energia disponível para ser consumida já teria acabado, né? Toda a energia já teria sido consumida. E como eu falei, o exemplo da lanterna,
É como se eu deixasse uma lanterna ligada o tempo todo e em determinado momento essa lanterna iria acabar sua energia. Essa é a ideia da primeira lei termodinâmica para o universo, né? Se fosse eterno, o universo já teria ficado sem energia há muito tempo, no caso, né? E a segunda lei da termodinâmica, ela vai trazer a ideia da entropia, né? A desordem, a desorganização da natureza, né? As coisas elas tendem a uma desorganização, né? As coisas tendem a se desordenarem e se desfazerem com o tempo. Essa é a segunda lei da termodinâmica que ela afirma. Como, por exemplo, sua casa, o seu carro, o seu próprio corpo, com o tempo ele vai se desfazendo, né? Então, se o universo fosse eterno, a desordem da entropia já teria sido estabelecida há muito tempo, mas nós ainda vemos que estamos caminhando para essa desordem ainda, né? Então o universo não pode ser eterno por causa disso. Outro argumento vai ser a radiação de fundo de Arnold Penzias e Robert Wilson. Em 1965 eles ganharam o prêmio Nobel por causa dessa descoberta, e basicamente eles tinham uma antena que descobriu a radiação remanescente do Big Bang, né? E em 48 a ideia já tinha sido criada de que era possível sim identificar a radiação remanescente do Big Bang. E em 65, Penzias e Wilson eles conseguiram identificar, ganharam o prêmio Nobel e bateram o martelo afirmando que o Big Bang ele sim tinha muitas evidências a favor dessa teoria, né? E com isso a gente chega a uma conclusão, né? Com essas duas premissas, tudo que vai existir tem uma causa, o universo veio a existir, o universo teve um começo, e a conclusão ela é simplesmente o seguinte: o universo tem uma causa, tem um causador para o universo, já que ele teve um começo. Então temos algo que veio antes e causou o universo, e a causa ela precisa ser atemporal e fora do espaço, porque o tempo e o espaço começaram com o universo. A causa precisa ser imaterial, porque a matéria que nós conhecemos hoje também começou com o universo. A causa precisa ser extremamente poderosa, porque para criar todo esse universo e tudo que nele tem, precisa de uma grande quantidade de poder. A causa também precisa ser sobrenatural, porque, novamente, as leis da natureza, as leis naturais começaram quando o universo começou também. E a causa precisa ser inteligente, porque, como eu vou explicar no próximo vídeo sobre o argumento teleológico, existe uma precisão, uma inteligência enorme no universo que é vista nos mínimos detalhes. E mais uma coisa, a causa precisa ser pessoal, porque em determinado momento da sua existência ele decidiu criar o universo. E essas características elas apontam para o Deus de Gênesis, o Deus criador dos céus e da terra. É essa causa que causou, que trouxe a existência, que criou o universo e se encaixa nas características dessa causa primeira, né? E só para finalizar, um astrônomo ele é agnóstico, chamado Robert Jastrow, ele falou o seguinte, eu vou trazer duas citações dele muito interessantes sobre essa visão que ele tinha do Big Bang e da existência do Gênesis, da existência de Deus, e ele é agnóstico. Então, o Jastrow vai falar o seguinte: agora vemos como a evidência astronômica leva a uma visão bíblica da origem do mundo. Os detalhes divergem, mas os elementos essenciais presentes tanto nos relatos astronômicos quanto na narração do Gênesis são os mesmos. A cadeia de fatos que culminou com o homem começou repentinamente e no momento preciso no tempo, num flash de luz e energia, o Big Bang e o haja luz, né? Um flash de luz e energia. E outra coisa que o Robert Jastrow também falou foi: para o cientista que tem vivido pela fé no poder da razão, a história termina como um sonho ruim. Ele escalou as montanhas da ignorância e está prestes a conquistar o pico mais elevado, e quando se lança sobre a última rocha, é saudado por um grupo de teólogos que estão sentados ali há vários séculos. Então veja, para aquele cientista que se apoiou tanto no poder da razão, colocou tanta fé na razão, na visão naturalística, na visão materialística do mundo, e ele descobre finalmente que o universo teve um começo, basicamente no século passado, ele vai encontrar um grupo de teólogos, um grupo de pessoas com a fé em Deus, que já acreditavam nessa visão há 4.000 anos atrás, quando o Gênesis foi escrito. Então,
Esse argumento cosmológico, né, e é muito interessante, é muito legal, dá boas evidências para a existência de Deus. E para finalizar, é isso aí, galera. Muito obrigado por ter assistido. Dê like, compartilhe, para que mais pessoas consigam ver que essa visão de fé contra a ciência, fé contra a razão, é uma visão equívoca, é uma visão que não faz sentido, mas a fé e a razão elas vão trabalhando juntas na vida da pessoa. E é isso aí, galera. Até o próximo vídeo. Tamo junto. Valeu!